Oi, turminha, tudo bem? Vamos fazer a avaliação de aprendizagem em processo de língua portuguesa do segundo bimestre? Quem tiver a prova, já faz direto nela e depois só passa o gabarito para os links que a prova vai colocar lá no grupo e também no Classroom, tá bom? E quem não tiver, pega um caderno de português, vai fazendo as suas anotações para depois poder colocar as respostas lá, tá bom? Eu vou fazer a leitura da prova todinha com vocês, como se estivéssemos em sala de aula, tá bom? Eu espero ajudar vocês com isso. Vamos começar então. Aqui nós temos o primeiro texto. E aí dele nós vamos responder duas questões. Peguem aí o seu lápis, sua borracha, para a gente poder começar a fazer. Leia o texto e responda as questões 1 e 2. Dicas de cuidados para os pets no inverno. Por Renata Brunelli. Dicas de cuidados para os pets no inverno. Assim como nós humanos, no inverno os animais também estão mais propensos a adquirirem doenças e a procura por clínicas veterinárias aumenta consideravelmente. Como a transmissão de virose nos cães é mais rápida que nos gatos, eles são os primeiros a chegarem nas clínicas. Além das doenças respiratórias que são mais comuns, os animais idosos com problemas osteoarticulares, como artrose, calcificação na coluna ou hérnia de disco, passam a sentir mais dor quando expostos às baixas temperaturas. Confira nossas dicas para deixar seu pet quentinho e evitar doenças. Tosa. Se o cãozinho faz atividades regulares e não tem problemas de saúde, mantenha a rotina da tosa. No caso de cães muito idosos ou que ficam ao relento, aproveite a proteção natural do animal e evite tosas muito baixas. Roupinhas. Dentro de casa, os cães geralmente não necessitam de roupas. Mas os mais friorentos, geralmente com pelo curto, podem usar casaquinhos e jaquetinhas. Evite peças de lã e dê preferência para as 100% algodão. Opte por tecidos leves e modelos confortáveis. Mas se o cão se sentir incomodado, melhor não usar. Local de dormir. Alguns cães, mesmo tendo sua própria casinha, preferem ficar ao relento. Deixe esses animais em locais fechados nos dias de chuva ou frio intenso. Proteja a caminha do animal do frio, colocando algum revestimento de borracha ou estrada, evitando o contato direto com o chão. Para os gatos, utilize os arranhadores com toca. Eles adoram. Escovação. Aumente a frequência de escovação do animal para pelo menos 3 vezes por semana. Eles tendem a se lamber mais no frio e acabam engolindo mais pelos, que formam bolas no estômago, o que pode acarretar nos gatos constipação intestinal, conhecida também como prisão de ventre. Nos cães, previne a formação de nós, que causam lesões na pele. Atenção ao comportamento. Mesmo com todos esses cuidados, seu pet pode adoecer por culpa da queda de temperatura. Então, esteja sempre de olho no comportamento dele. Se perceber alguma mudança, como apatia e falta de apetite, leve-o a uma consulta veterinária. Então, de acordo aqui com esse texto lido, nós vamos responder agora as questões 1 e 2. Questão de número 1. O termo grifado, responsável por dar uma ideia de contraste, de algo contrário ao que foi dito antes, né? Então vamos lá. Letra A. No caso de cães muito idosos ou que ficam ao relento, aproveite a proteção natural do animal e evite tosas muito baixas. Letra B. Como a transmissão de virose nos cães é mais rápida que nos gatos, eles são os primeiros a chegarem nas clínicas. Letra C. Opte por tecidos leves e modelos confortáveis, mas se o cão se sentir incomodado, melhor não usar. Letra D.
Se perceber alguma mudança, como apatia e falta de apetite, leve-o a uma consulta veterinária. Então, qual é a palavrinha aí que dá o contraste, a ideia contrária do que foi dito antes? Letra A, ou. Letra B, como. Letra C, mas. Ou letra D, C. Questão de número 2. Uma das dicas para manter o seu pet saudável no inverno, de acordo com o texto, é: letra A, utilizar casaquinhos e jaquetinhas de lã nele? Letra B, aumentar a frequência de escovação do animal? Letra C, levar o bichinho para uma tosa muito baixa? Ou letra D, deixar os cães soltos ao relento no quintal? Então lá tem, várias dicas e uma das está aqui. Qual foi ela? Qual é a que está lá dentro do texto? Agora nós vamos fazer a leitura de mais um texto para depois respondermos 2 questões, ok? Coronavírus. Com 2 casos confirmados, Brasil monitora 433 suspeitos. Publicado segunda, dia 2 de março de 2020, às 16h10. Última atualização em segunda, 2 de março de 2020, às 16h57. Até o momento, 162 casos foram descartados. O Brasil tem 2 casos confirmados de coronavírus no país. Eles não têm relação entre si, embora sejam residentes do município de São Paulo. Os casos são importados e por isso não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro. Até às 13 horas desta segunda-feira, dia 2, 433 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde. Os dados foram repassados pelas secretarias estaduais de saúde. Atualmente, 15 países, além da China, são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de casos suspeitos enquadram agora as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China nos últimos 14 dias. Até o momento, 162 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Então, de acordo aqui com esse texto, questão de número 3. Tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja. As vírgulas foram empregadas para. Então, nós tivemos aqui vários países, um na sequência do outro, e todos separados com vírgula. Por quê? Qual o motivo? Letra A. Para explicar um termo anterior. Letra B, para enumerar todas essas palavras na frase. Letra C, para separar elementos explicativos. Ou letra D, marcar pausa de voz na leitura. Acho que essa daqui tá bem simplesinha, né? Questão 4. No texto 2 de março, para defender a tese, a opinião, um ponto de vista sobre um tema, de que não haviam elementos que indicassem a circulação do coronavírus no país, identifica-se o argumento. Então, para defender essa tese, sobre a questão do coronavírus, qual foi o argumento utilizado pelo autor? Letra A. Casos suspeitos de coronavírus no país são monitorados pelo Ministério da Saúde? Letra B. Até o momento, 162 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados? Letra C. O Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene.
Ou letra D, os casos de coronavírus no país são importados. Depois de responder, nós vamos agora para o próximo texto, para depois respondermos as questões 5 e 6. Venha ver o pôr do sol, Lígia Fagundes Telles. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que tivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem! Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. Os passos de ambos ressoavam sonoros, como uma estranha música feita ao som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura, com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo, chega! Ah, Raquel, olha um pouco para essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja. E você se queixa? Então, de acordo com o texto, vamos responder agora a questão de número 5. A personagem Raquel aceitou passear no cemitério. No entanto, ela passa a ficar receiosa. E essa modificação a gente consegue perceber em qual das orações abaixo? Letra A. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Letra B. E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. Letra C. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Ou letra D. Amuada, mais obediente, ela se deixava conduzir. Facinho essa, né? Vamos para a questão agora de número 6. No texto, há palavras que estabelecem uma relação de afirmação. O termo grifado responsável por isso está presente em. Então, em cada oração que nós vamos ler agora, tem uma palavra grifada. E essa palavra, ela é uma palavra afirmativa, ok? Qual é a alternativa correta? Vamos lá. Letra A. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente. Letra B. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque. Letra C. Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Ou letra D. Prosseguiu ele. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. Então, qual dessas palavrinhas que estão grifadas, elas são qual delas é afirmativa? Letra A, nunca. Letra B, justamente. Letra C, não. Ou letra D, jamais. Acho que tá simplesinha essa daí, né? Agora, para a gente responder a questão
7 e depois a questão 8, nós vamos ter que fazer a leitura deste texto que está aqui. A Pro vai ampliar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a nossa leitura, ok? Então vamos lá. Acabar com o bullying. Hashtag é da minha conta. Nunca é demais lembrar. Todos devem ser respeitados em suas diferenças, sejam elas em relação ao corpo, raça, origem geográfica, opiniões, gênero ou orientação sexual. Já que o bullying, hashtag, é da minha conta, confira informações importantes para saber como evitar, denunciar e ajudar alguém. Então, nós temos aqui. O conteúdo da brincadeira te faz sentir mal, humilha ou discrimina? Sim. Isso se repete com frequência? Sim. A vítima é menor de 18 anos? Sim. Acontece pela internet? Sim. Isso é cyberbullying. Quando a intimidação acontece através das redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, são publicações e comentários feitos para humilhar, ofender, intimidar, ameaçar através da internet. O conteúdo da brincadeira te faz sentir mal, humilha ou discrimina? Não. Se foi uma brincadeira sem graça e quem fez reconhece o erro, aceita as desculpas e seguir em frente é uma boa saída. Isso se repete com frequência? Não. Mesmo pontual, discriminação pode ser considerada crime ou ato infracional e deve ser denunciada. A vítima é menor de 18 anos? Não. Bullying se aplica a intimidações entre pares, crianças e ou adolescentes. Entre adultos é crime de calúnia, difamação, injúria e outros. As dicas de prevenção valem para todo mundo. Acontece pela internet? Não. Isso é bullying, uma forma de intimidação sistemática e precisa ser interrompido. Então, aqui no finalzinho, olha, nós descobrimos a diferença do bullying e do cyberbullying. O bullying, a gente tem um contato maior dentro da escola, quando a gente está em aula, porque existem algumas brincadeiras que vocês dizem que são brincadeiras e, na verdade, você está fazendo um bullying com a pessoa, né? Você está ali intimidando ela, você está fazendo com que ela se sinta mal. Então, o bullying é alguma coisa que você faz com outra pessoa no presencial. O cyberbullying, você faz as mesmas coisas que o bullying, porém você faz tudo pela rede social, tudo pela internet, certo? Depois aqui dessas informações, nós vamos responder então aqui a questão de número 7. Vamos lá. A finalidade do texto, o objetivo desse texto, o propósito dele foi qual? Letra A. Relatar ações de combate à discriminação. Letra B. Ensinar a como se comportar na internet. Letra C. Resumir informações sobre discriminação. Ou letra D. Listar as formas de superar o cyberbullying. Então veja bem qual é a finalidade e qual é o objetivo para vocês assinalarem a questão, ok? Vamos para o número 8 agora. Então, vamos lá. A hashtag é da minha conta. Permite deduzir o quê? Letra A. Os casos de preconceito relacionados a você devem ser denunciados por um amigo? Letra B. A pessoa que sofre com o bullying precisa procurar ajuda para interromper a intimidação? Letra C. O problema do bullying deve ser enfrentado quando você for humilhado por um colega? Ou letra D. A denúncia de discriminação deve ser realizada independente da vontade da vítima. Qual é a alternativa correta? Acho que também não está difícil, né? Vamos lá. Continuando. Vamos fazer agora a leitura de mais um texto para podermos responder as questões 9 e 10.
O cão e a sombra. Um cachorro com um pedaço de carne em sua boca caminhava para a casa para comê-lo em paz. Durante o trajeto, precisou atravessar um riacho por uma ponte. Enquanto atravessava, olhou para baixo e viu sua própria sombra refletida na água. Achou imediatamente que era outro cachorro com um pedaço de carne 2 vezes maior que o seu. Então decidiu que teria aquele pedaço de carne também. Ele pulou no riacho e ferozmente atacou seu próprio reflexo, o outro cachorro, para lhe tomar a carne. Claro, o seu pedaço de carne caiu da boca e foi levado pelas águas e nunca mais visto. Cuidado para não perder a essência ao desejar o que é efêmero. Questão de número 9. O cachorro perdeu seu pedaço de carne. Por quê? Ele foi o quê? Letra A, descuidado ao lutar com outro cão dentro do riacho? Letra B, ele foi ganancioso ao desejar possuir 2 pedaços de carne? Letra C, ele foi tolo ao enfrentar um adversário mais forte que ele? Ou D, ele foi ambicioso ao fazer o caminho de casa pelo riacho? Então, por que ele perdeu o pedaço de carne dele? Está a resposta na letra A, B, C ou D? Agora vamos para a questão 10. O trecho do texto que possui uma marca de afirmação pode ser reconhecido pelo termo em destaque. Então, mais uma vez, uma questão em que uma palavra está grifada e essa palavra ela é afirmativa, ela confirma alguma coisa. Vamos achar aí qual é a alternativa correta? Letra A. Claro, o seu pedaço de carne caiu da boca. B. Viu sua própria sombra refletida na água. C. Durante o trajeto, precisou atravessar um riacho. E letra D. Decidiu que teria aquele pedaço de carne também. Então, qual palavrinha aí ela é afirmativa? A. Claro. B. Própria. C. Durante. Ou D. Também. Acho que tá fácil, hein? Não tá difícil, não. Então, agora vamos fazer mais uma leitura. E esse texto aqui foi feito no Reclame Aqui. Não consigo cancelar meu plano de TV. Tenho um plano de TV há mais de 15 anos, mas ultimamente a imagem está muito ruim, falhando. Liguei para a empresa em fevereiro, no entanto não localizaram meu cadastro antes que a ligação caísse. Também não retornaram a ligar. Tentei novo contato diversas vezes para cancelar o meu plano, mas não conseguem localizar meu cadastro. No atendimento eletrônico não concluiu. Diz haver um erro e a ligação é repassada para um atendente, que não localiza meu cadastro e transfere a ligação para outro atendente. Depois de tantas tentativas, a única coisa que quero é cancelar este plano que não satisfaz mais as minhas necessidades. Agora vem a resposta da empresa referente à reclamação. Resposta da empresa, 28 de fevereiro de 2020, às 17 horas e 22 minutos. Boa tarde, senhora Maria. Sua reclamação foi recebida e será encaminhada ao setor responsável para as devidas providências. Entraremos em contato para esclarecimentos. Nos desculpamos em relação a qualquer desconforto e iremos fazer o possível para ajudá-la a resolver sua situação. Sem mais, a empresa. De acordo com o texto, vamos responder então a questão 11. Na resposta da empresa em sua reclamação foi recebida. O uso da voz passiva tem uma intenção. E não lembro mais o que é voz passiva. Então vamos dar uma relembrada aqui na voz passiva. Lá no centro de mídias, a professora no centro de mídias lá de São Paulo, que está tendo as aulas, elas estão explicando para vocês a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então aqui eu vou trazer algumas informações para vocês poderem relembrar, tá? Lembrando que a gente vai focar na voz passiva, tá certo? Então vamos lá. Aqui diz, a voz ativa é quando o sujeito, ele pratica uma ação expressa pelo verbo. Então, ele fez o trabalho. Então, ele fez. Ele é o ativo, foi o sujeito que fez, ok?
Na passiva, quando o sujeito é paciente, ou seja, o sujeito ele está recebendo a ação expressa pelo verbo. O trabalho foi feito por ele. Então, aqui, o agente da passiva, por ele, é que está sofrendo a ação pelo verbo, foi feito, tá? E a reflexiva é quando ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, a gente pode falar que quando é passiva é meio como se fosse uma inversão, né, da questão lá do sujeito. Então, o que acontece? Na ativa, o sujeito vai praticar a ação do verbo. E na passiva, ele vai receber a ação do verbo. Agora que a gente relembrou, a gente vai voltar para a nossa questão. A questão 11. Na resposta da empresa em sua reclamação foi recebida, o uso da voz passiva tem a intenção de, letra A, transmitir a ideia de que alguém da empresa resolverá o problema. Letra B, dar mais importância à consumidora do que ao problema. Letra C, solucionar os transtornos da cliente com a TV a cabo. Ou letra D, minimizar o fato das sucessivas falhas da empresa. Acho que depois de rever o conceito fica fácil de responder, né, galera? Vamos lá, se precisar, façam a releitura do texto e daquela explicaçãozinha, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a leitura de mais um texto para responder as questões 12 e 13. Então, vamos lá. Março. Alta temporada de ciclones subtropicais no Atlântico Sul. Março é um mês propício para o desenvolvimento de ciclones subtropicais. Como eles podem provocar tempo severo nas regiões costeiras do Brasil, os meteorologistas monitoram certos padrões atmosféricos que possam resultar nestes sistemas ao longo da temporada. Bruno César Caputin, 8 de março de 2020. Apesar da bacia do Atlântico Sul ter um histórico de ciclones subtropicais, a compreensão acerca desses sistemas é relativamente recente. Um estudo publicado em 2014 foi um dos pioneiros em mostrar a climatologia e as características dos ciclones subtropicais. Conhecer a época em que eles se formaram e suas particularidades é uma informação valiosa aos previsores no Brasil, uma vez que se trata de um fenômeno com potencial para tempo severo. De acordo com o estudo de 2014, o verão é a estação mais ativa para o desenvolvimento dos ciclones subtropicais, também chamado de ciclones híbridos. Os dois bancos de dados de reanálise utilizados pelos autores revelam que a costa da região sudeste do Brasil é a área preferencial para a gênese dos sistemas no período chuvoso. Mas ocorrências no outono também são comuns. No outono, fluxos turbulentos mais intensos locais e um cisalhamento vertical mais fraco promove o ambiente mais tropical de todas as estações, dizem os autores. Astronomicamente, ainda é verão, mas no calendário meteorológico já estamos na transição para o outono, o que mantém os meteorologistas atentos para certas configurações atmosféricas favoráveis aos sistemas híbridos. Na última terça-feira, um ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste e se afastou rapidamente do continente, livrando a costa brasileira de qualquer possível ameaça severa. Isso explica o motivo pelo qual a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone. O último sistema híbrido nomeado no Atlântico Sul pela Marinha foi a tempestade subtropical Curumi, em janeiro deste ano. A lista da Marinha do Brasil contém nomes em tupi-guarani, em ordem alfabética, que serão utilizados para sistemas tropicais e subtropicais significativos que venham a se formar no Atlântico Sul, sobretudo dentro das áreas marítimas de responsabilidade do Brasil.
Neste fim de verão e início de outono, os meteorologistas monitoram as configurações que podem resultar em sistemas com potencial para problemas ao país, já que a temporada de ciclones subtropicais está em vigor. Após esse texto, nós vamos agora responder as questões 12 e 13. Então vamos lá. O assunto principal deste texto que nós acabamos de ler é o quê? Letra A, chegada da tempestade subtropical Curumi. Letra B, classificação de tempestades no sul do Brasil. Letra C, ameaça de ciclones ao longo da costa sudeste brasileira. Ou letra D, a formação de configurações atmosféricas no Atlântico Sul. Eu acho que tá fácil, mas qualquer coisa dá uma voltada lá no texto e faça a releitura, ok? Agora nós vamos aqui para a questão 13. Na questão 13, um ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste, mas a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone. Por quê? Letra A, o sistema híbrido não é classificado como tempestade. Letra B, o calendário estava fechado para tempestades de verão. Letra C, o ciclone se afastou do continente sem gerar danos à costa. Ou letra D, a configuração atmosférica impossibilitou a formação do ciclone. Essa daqui também tá bem facinho. Se você voltar na leitura do texto, você vai achar certinho o trechinho lá da resposta, ok? Estamos quase chegando ao fim, galera. Então, vamos agora fazer a leitura aqui de mais um texto para respondermos as questões 14 e 15. Opinião. Quarta-feira, 21 de março de 2018, 19 horas e 15 minutos. Água em discussão. Ouro azul não é ouro de tolo. Por Carlos Augusto Figueiredo. Uma das riquezas do Brasil é a água em abundância. Nosso ouro azul, ou pelo menos é o que se ouve de maneira relativamente descompromissada. O que o senso comum não se dá conta é o porquê de termos água em abundância. E diga-se de passagem que vários Brasis já não têm tanta água assim e alguns nunca tiveram desde o tempo da colonização. Vamos começar por aí. O Brasil não é extremamente rico em água. A Amazônia é. O Pantanal é. Mas a Mata Atlântica, onde vivem cerca de 70% dos brasileiros, está deixando de ser. O país é dividido pela Agência Nacional de Águas em 12 regiões hidrográficas, e dessas, a região amazônica tem aproximadamente 80% da disponibilidade hídrica total do país. Ou seja, nas regiões mais populosas, a disponibilidade hídrica se assemelha à de regiões igualmente populosas na Europa. Agora, por que o Brasil é rico em água? Primeiro, por causa da bacia amazônica e por suas complexas interações entre o ecossistema amazônico e a produção de água. A vegetação, especialmente a nativa, tem enorme importância na transpiração e na diminuição do escoamento superficial das chuvas. E o que isso tem a ver com o tema central do Fórum Mundial de Água? Ora, se uma de nossas riquezas é a água em abundância, como fazemos para compartilhá-la? Aí é que começa o conflito. O ser humano não é hábil em compartilhar, e quando se trata de um bem tão precioso, os ânimos se acirram. Em primeiro lugar, quando falamos de compartilhamento, estamos falando dos quase 80% de toda a água consumida mundialmente na irrigação e pecuária. O consumo doméstico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é de aproximadamente 10% da água disponível. Os 10% restante vão para a indústria. Isso quer dizer que o grande volume de água consumida está direcionado para o setor produtivo. A principal forma de compartilhamento de água, ao contrário do que se pode pensar, não é o transporte e distribuição de água líquida em si, mas o que se chama de transferência virtual de água, que acontece quando a produção, principalmente agrícola, é levada de sua área de produção para os centros consumidores. Deste locais próximos,
como a Serra do Mar entre as cidades de Teresópolis e Nova Friburgo para a cidade do Rio de Janeiro, como distantes como as grandes quantidades de soja brasileira exportada internacionalmente. As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica da região para a grande metrópole. A soja brasileira teve 77,8% de sua exportação em 2017, destinada à China, que recentemente triplicou sua importação de produtos que transferem água. Dessa forma, contribuindo para aliviar o estresse híbrido chinês. Assim como a soja, uma importante commodity brasileira, outros produtos agropecuários carregam um forte componente de disponibilidade de água e território, que não é levado em conta na comercialização. Em termos internacionais, que detém água, detém alimentos. E nações dependentes de importação para alimentação estão em forte desvantagem na geopolítica. Se por um lado a transferência virtual de água pode ser vista como instrumento de pressão geopolítica, por outro pode também ser vista como solução para otimizar o consumo hídrico no planeta. O mesmo dilema pelo qual passa o comércio internacional globalizado. Então vamos responder a questão 14 após a leitura desse texto? Como principal meio de compartilhar água, o autor defende a tese, ele defende um ponto de vista, ele defende uma opinião de que há transferência virtual de água. Para isso, ele utiliza um argumento. Qual é o argumento? Vamos lá. As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica da região para a grande metrópole. Letra B. O ser humano não é hábil em compartilhar e quando se trata de um bem tão precioso, os ânimos se acirram. Letra C. O consumo doméstico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é de aproximadamente 10% da água disponível. Letra D. A vegetação, especialmente a nativa, tem enorme importância na transpiração e na diminuição do escoamento superficial das chuvas. Esse texto tem bastante informação. Eu sugiro que vocês voltem, refaçam a leitura dele para conseguir responder essa pergunta. Tá certo? Então, só vou dar aqui mais uma leiturinha rápida quanto à questão da pergunta. Aqui fala o principal meio de compartilhar a água. O autor defende uma tese de que a transferência virtual de água. Releia essa parte para conseguir achar qual é o argumento dele, qual letrinha que está a resposta, tá bom? Letra 15. Letra 15, a professora já está doida já. Questão 15. E nações dependentes de importação para alimentação estão em forte desvantagem na geopolítica. A palavra em destaque produz um sentido, forte. Então vamos nos atentar a forte. Vamos reler de novo? E nações dependentes de importação para alimentação estão em forte desvantagem na geopolítica. Essa palavra está produzindo que sentido? Letra A. Intensifica a desvantagem de falta de recursos hídricos de algumas nações. Letra B, demonstra que as nações com pouca disponibilidade hídrica são autônomas. Letra C, diminui a desvantagem presente nos países dependentes de alimentação. Ou letra D, reforça a capacidade de enfrentar a falta de recurso como os alimentos. Tá? Então, o forte, ele está A, intensificando, B, está demonstrando alguma coisa, C, está diminuindo ou D, está reforçando? E, finalmente, nós vamos, então, aqui para a última questão, galera. Salão do Automóvel de São Paulo é adiado para 2021. Evento aconteceria em novembro deste ano. Decisão foi tomada após desistência de mais de uma dúzia de marcas. Nova data para o próximo ano ainda não foi definida. Por Luciana de Oliveira, Rafael Mioto e André Paixão, G1. Então vamos lá. Questão 16. No texto, em decisão foi tomada. A voz passiva, olha lá. Lembra, a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação do verbo.
Lembrou? Em decisão foi tomada, a voz passiva foi utilizada para quê? Chamar a atenção dos leitores para quem desistiu de participar do evento? Letra B. Deixar de mencionar o responsável pela decisão de adiar o acontecimento. Letra C. Minimizar o fato de não haver o evento por desistência dos participantes. Ou letra D. Convencer as pessoas de que foi uma decisão das marcas automotivas. Então, essa aqui também não tá difícil, hein, gente? Presta bem atenção aí. A voz passiva, ela foi para chamar a atenção, ela foi para deixar de mencionar o responsável, foi para minimizar o fato ou convencer as pessoas. Se preciso for, refaça a leitura do texto, tá bom? Gente, chegamos ao final da prova. Foi longo, né? Mas eu espero ter ajudado vocês a responder as questões fazendo a leitura de todos os textos e revendo alguns conceitos com vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.